Três empregos 18 horas por dia, dormindo 4 horas por noite, vivendo no limite absoluto da exaustão humana. Mateus tinha 27 anos e estava morrendo aos poucos. Até que numa madrugada, um desconhecido parou o carro na frente dele. Estendeu um cartão, um número de telefone, e disse apenas: "Liga amanhã, 8 da manhã. Não perca essa chance." Mateus achou que era golpe. Quase jogou fora, mas algo o fez guardar. E quando ele ligou, 48 horas depois, sua vida virou do avesso de uma forma que nem o roteiro mais absurdo de Hollywood ousaria inventar. Essa é a história real, de reviravolta impossível, de oportunidade surgindo no momento exato em que tudo parecia perdido. Fique até o final, porque você precisa ver como termina. Se você acredita em viradas reais, se inscreva agora no canal Status Bilionários e ative o sininho. Histórias que provam que milagres acontecem. Vamos lá. Mateus acordava às 5 da manhã, todos os dias, sem exceção. Não por disciplina motivacional de coach, mas por necessidade brutal de sobrevivência. Ele tinha 27 anos. Morava sozinho, num quarto alugado de 8 metros quadrados na periferia de São Paulo, sem cozinha própria, banheiro compartilhado com outros 5 inquilinos, e trabalhava em 3 empregos diferentes. Primeiro emprego: entregador de aplicativo, das 6 da manhã ao meio-dia, pedalando pela cidade. Sol, chuva, frio, não importava. Segundo emprego, do meio-dia e meia às 6 da tarde. Turno corrido, sem intervalo real. Comia em pé, rápido, e voltava. Terceiro emprego: segurança noturno de estacionamento, das 7 da noite à meia-noite, 5 horas em pé, vigiando carros. Sozinho, ele chegava em casa à 1 da manhã. Tomava banho gelado porque não tinha chuveiro elétrico. Comia algo rápido. Desmaiava na coma. E às 5, o despertador tocava de novo. 4 horas do sono, 18 horas trabalhando, 7 dias por semana. Mateus não tinha vida social, não tinha namoro, não tinha lazer, não tinha sonhos. Só tinha cansaço profundo. Um devastador. Mateus cresceu em orfanato. Nunca conheceu os pais. Saiu do sistema aos 18 anos, sozinho, sem rede de apoio, sem família, sem ninguém. E desde então, estava apenas sobrevivendo, trabalhando, pagando aluguel, comendo o mínimo e repetindo. Ele não era viciado. Não era vagabundo. Não era preguiçoso. Era apenas alguém que a vida jogou no modo difícil desde o começo. E que nunca teve pausa para respirar. Naquela sexta-feira, Mateus estava especialmente exausto. Tinha feito todas as entregas do dia sob chuva forte. Estava encharcado, com frio. O corpo doía. Mas não podia faltar na lanchonete. Precisava do dinheiro. Então trabalhou o turno inteiro molhado, tremendo. E quando terminou, já estava com febre. Mas tinha o terceiro turno. Segurança, não podia faltar. Se faltasse, perdia o dia. E perder um dia significava não conseguir pagar aluguel. Então ele foi, cambaleando. Chegou no estacionamento às 7 em ponto. O outro segurança, que fazia o turno da tarde, olhou para ele preocupado. "Cara, tu tá péssimo. Vai pra casa. Eu cubro por você hoje." Mateus balançou a cabeça. "Não posso. Preciso do dinheiro." "Mateus, tu vai desmaiar. Olha pra tua cara. Eu aguento." E aguentou. 5 horas em pé, tremendo de febre, suando frio, visão embaçada. Mas aguentou, porque era isso ou não comer no dia seguinte. À meia-noite, quando o turno terminou, Mateus mal conseguia andar. Pegou a bicicleta e pedalou. Devagar. Corpo no limite. Foi quando aconteceu. Ele estava pedalando por rua vazia. Madrugada. Cansado demais. E não viu o buraco. A roda da frente travou. Ele caiu. Bateu forte no asfalto. A bicicleta quebrou. Corrente, solta, guidão entortado. E Mateus, ali, deitado na rua, sozinho, chorando. Não de dor física, mas de exaustão emocional, de cansaço da vida, de vontade de desistir. Ele ficou ali, sem forças para levantar, pensando se valia a pena. Se não seria mais fácil simplesmente parar, simplesmente desistir. Foi quando um carro parou. Um sedã, caro, janela desceu. E um homem, de uns 50 anos, olhou para ele. "Você está bem?" Mateus tentou responder, mas só conseguiu balançar a cabeça. Não estava bem. O homem saiu do carro, ajudou Mateus a levantar. Pegou a bicicleta quebrada, colocou no porta-malas. "Entra, vou te levar em casa." Mateus hesitou, mas não tinha escolha. Não conseguiria andar. Então entrou. No caminho, o homem perguntou: "O que você estava fazendo sozinho na rua, essa hora?" Mateus contou os 3 empregos, a rotina, a exaustão, e o homem ouviu em silêncio. Quando chegaram no endereço, o homem parou o carro.
Pegou um cartão, escreveu um número à mão e entregou para Mateus. Liga amanhã, 8 da manhã. Pergunta pelo Augusto. Diz que foi o Ricardo que te mandou. Não perde essa chance. Pode mudar tudo. Mateus pegou o cartão, confuso. Mas quem é você? Por que está fazendo isso? O homem sorriu. Porque eu já estive onde você está. E alguém me deu uma chance. Agora é sua vez. Mas só funciona se você ligar. Amanhã, 8 horas. Não esquece. E foi embora. Mateus ficou parado, segurando o cartão, achando que era golpe ou piada. Mas algo nele, algo pequeno e quase morto, sussurrou. E se não for? Mateus não dormiu naquela noite. Ficou olhando para o cartão, virando de um lado para o outro. No cartão estava escrito apenas Augusto Ferreira, diretor, e um número de celular escrito à mão. Sem empresa, sem endereço, nada. Mateus pesquisou o nome no Google, encontrou perfis de várias pessoas chamadas Augusto Ferreira, mas nenhum que fizesse sentido. Ele pensou em não ligar. Pensou que era perda de tempo. Ou pior, algum tipo de golpe, recrutamento para coisa ilegal, pirâmide, algo assim. Mas às 7h30 da manhã, ele estava acordado, olhando para o telefone. E às 7h59, tomou coragem, ligou, tocou 3 vezes, e uma voz masculina, firme mas gentil, atendeu. Alô, Mateus engoliu seco. Bom dia. Eu tô ligando porque um homem chamado Ricardo me deu esse número ontem. Disse para eu ligar e perguntar pelo Augusto. Silêncio breve. Depois, Ricardo te deu meu número? Você é o rapaz dos 3 empregos? Sou. Ótimo. Onde você está agora? Em casa. Num quarto alugado. Zona Leste. Consegue chegar na Avenida Paulista em 1 hora? Mateus olhou para o relógio. Conseguia, mas teria que faltar no primeiro emprego. Perder o turno de entrega. Perder dinheiro. Ele hesitou. E Augusto percebeu. Eu sei que é arriscado, mas confia. Vale a pena. Te prometo. Algo na voz daquele homem fez Mateus decidir. Tá bom, eu vou. Augusto passou o endereço. Um prédio comercial na Paulista. Iri. Mateus se arrumou rápido. Colocou a roupa menos surrada que tinha. Uma calça jeans sem rasgos. Uma camiseta lisa. Um tênis que não estava completamente destruído. E saiu. Pegou ônibus, metrô. E chegou no endereço às 9h15. Um prédio envidraçado. Alto. Moderno. Ele entrou. Recepção gigante. Toda espelhada. E se sentiu completamente deslocado. Foi até a recepcionista. Bom dia. Eu tenho reunião com Augusto Ferreira. A moça olhou no sistema. Nome: Mateus Silva. Ela checou. Confirmou. E sorriu. 18º andar. O senhor Augusto já foi avisado. Pode subir. Mateus entrou no elevador. Coração acelerado. Mas, quando chegou no andar, foi recebido por secretária, que o levou até a sala enorme, com vista para a cidade inteira. E ali estava Augusto, homem de uns 60 anos, cabelo branco, terno impecável, mas sorriso genuíno. Ele se levantou, estendeu a mão. Mateus Fraser. Mateus sentou, ainda confuso. Augusto foi direto. Ricardo me ligou ontem de madrugada. Contou sobre você, sobre os 3 empregos, Sabracoida. E sobre a determinação. Ele disse que você me lembrou ele quando jovem. Mateus não entendeu. Quem é Ricardo? Augusto sorriu. Ricardo é meu sócio. E melhor amigo. E há 30 anos, ele também trabalhava em 3 empregos. Exausto, sem perspectiva. Até que alguém lhe deu chance. E ele nunca esqueceu. Então agora, ele faz isso. Procura pessoas como você. E me traz. Mas por quê? Porque a gente acredita em trabalho duro, em esforço real, e em dar oportunidade para quem merece mas nunca teve. Augusto se recostou na cadeira. Mateus, eu preciso de alguém. Alguém que saiba o que é ralar, que não tenha medo de trabalho pesado, que seja confiável. E Ricardo me disse que você é essa pessoa. Mateus piscou. Trabalho? Que tipo de trabalho? Assistente de operações. Na minha empresa, a gente faz logística, gestão de frotas. É trabalho duro, mas é um emprego só. Carteira assinada, salário fixo, benefícios e possibilidade de crescer. Mateus sentiu o coração disparar. Quanto paga? Augusto disse o valor. Era quase o dobro do que Mateus ganhava somando os 3 empregos. Em um emprego só, Mateus ficou sem palavras. E eu não tenho faculdade, não tenho experiência com isso. Mas tenho experiência com dedicação, com não desistir, com levantar depois de cair. E isso vale mais que qualquer diploma. Te dou 3 meses de teste. Se funcionar, efetivo. Se não funcionar, te ajudo a achar algo melhor. Aceita? Mateus não conseguia processar. Parecia sonho. Pesadelo? Golpe? Não fazia sentido. Por que eu?
Por que está fazendo isso? Augusto se inclinou para a frente. Porque eu cresci pobre. E só cheguei aqui porque alguém me deu chance quando ninguém mais daria. E aprendi que oportunidade muda a vida. Mas só se a gente estende a mão. Eu tô estendendo. Você aceita? Mateus olhou para aquele homem e percebeu. Era real. Era verdade. E era sua única chance de sair do buraco. Ele respirou fundo e disse: eu aceito. Mateus começou no dia seguinte, segunda-feira, 7 da manhã. Pela primeira vez em anos, ele não estava pedalando sob chuva. Não estava servindo hambúrguer. Não estava vigiando estacionamento. Estava no escritório, com mesa própria, computador e função clara. Ele não entendia metade das coisas no começo. Logística era mundo novo. Planilhas, sistemas, rotas, mas Augusto colocou o supervisor paciente para treiná-lo. E Mateus absorvia tudo como esponja. Acordava cedo não por obrigação, mas para estudar antes do expediente. Levava anotações para casa. Perguntava tudo e aplicava. Em 2 semanas, já estava operando sozinho. Em 1 mês, estava propondo melhorias. E Augusto notava. Chamava Mateus na sala frequentemente. Não para cobrar, mas para conversar, para conhecer, e Mateus cantava sobre o orfanato, sobre crescer sozinho, sobre os 3 empregos. E Augusto ouvia com atenção genuína. Certo dia, Augusto perguntou: Mateus, o que você quer? De verdade. Não emprego, mas da vida. Mateus pensou. Ninguém nunca tinha perguntado isso. E eu só quero viver. Sem medo. Sem medo de não ter o que comer amanhã. Sem medo de ser despejado. Só isso. Augusto assentiu. E se eu te dissesse que você pode ter mais? Muito mais? Mateus olhou confuso. Como assim? Você tem potencial. Eu vejo. Você aprende rápido, trabalha duro. E tem algo raro. Gratidão. Você não acha que o mundo te deve algo. Você sabe que precisa construir. E isso vale ouro. Então, eu vou te fazer proposta. Eu pago faculdade para você. Administração ou logística. Você escolhe, mas continua trabalhando e estudando. E mentorizando-se. Quando se formar, você vira gestor aqui, com salário de gestor. Aceita? Mateus ficou mudo. Faculdade. Ele nunca tinha cogitado. Nem em sonho. Eu não sei se consigo. Nunca fui bom em escola, mas nunca teve chance real de tentar. Agora tem, e eu acredito em você. Só precisa acreditar também. Mateus aceitou, e nos meses seguintes, sua vida virou de cabeça para baixo. Trabalhava das 7 às 4, estudava das 6 às 10, dormia 6 horas. E mesmo assim, estava mais descansado do que quando trabalhava 18 horas por dia. Porque agora tinha propósito, tinha futuro, tinha esperança. Ele conseguiu alugar apartamento melhor, pequeno, mas com banheiro próprio e cozinha. Comprou cama nova, geladeira, e pela primeira vez na vida, se sentiu em casa. 1 ano depois de começar, Mateus estava no escritório quando Ricardo apareceu, o homem que havia parado o carro naquela madrugada. Mateus se levantou imediatamente. Ricardo, eu nunca consegui agradecer. Ricardo sorriu. Não precisa agradecer, só precisa continuar. E um dia, quando você estiver bem, faz o mesmo. Encontra alguém que está onde você estava e estende a mão. Mateus prometeu e cumpriu. 3 anos se passaram desde aquela madrugada na rua. Mateus tinha 30 anos e era gestor de operações, formado em logística, com equipe sob comando, salário que ele nunca imaginou ganhar e vida que parecia impossível. Mas ele não esqueceu, nunca esqueceu de onde veio. E por isso, fazia algo que muitos na posição dele não faziam. Todo sábado de manhã, Mateus ia para a comunidade na periferia e dava palestra para jovens sobre trabalho, sobre não desistir, sobre como uma chance pode mudar tudo. E sempre contava sua história. Os 3 empregos, a exaustão, a queda, o desconhecido e a ligação que mudou tudo. E sempre terminava dizendo: oportunidade existe, mas só funciona se você está preparado quando ela chega. Então trabalha, estuda, não desiste, porque sua hora vai chegar. E quando chegar, você precisa estar pronto. Certo dia, depois de palestra, um garoto de 17 anos se aproximou. Mateus, eu trabalho de entregador e estou pensando em desistir da escola, porque preciso de dinheiro. O que você faria? Mateus olhou para aquele garoto e viu ele mesmo anos atrás. Não desiste. Eu sei que é difícil, mas educação abre porta. E se você precisar, eu te ajudo. Te arrumo estágio na empresa, meio período, para você conseguir trabalhar e estudar. Mas não desiste. O garoto chorou e aceitou. Mateus cumpriu, conseguiu estágio e acompanhou o jovem, como Augusto havia acompanhado ele.
porque ele entendeu que o ciclo só continua se a gente estende a mão. Augusto, agora com 63 anos, estava pensando em aposentadoria e chamou Mateus. Eu vou me afastar. Não completamente, mas mais. E eu quero que você assuma como diretor de operações. Você está pronto. Mateus ficou sem palavras. Augusto, eu não sei se você sabe. E vai fazer melhor que eu, porque você sabe o que é lutar. E líderes que lutaram são os melhores. Mateus aceitou e assumiu. Com humildade, calm graded e com compromisso de fazer diferente. Ele implementou o programa na empresa. Contratação de jovens sem experiência, mas com vontade. Treinamento, oportunidade. E viu dezenas de vidas mudarem, como a dele mudou. Ricardo continuava fazendo o que sempre fez, procurando pessoas exaustas, desesperadas, e dando cartões, números, chances. E toda vez que alguém ligava, Augusto atendia. E Mateus ajudava, porque eles entenderam que riqueza verdadeira não é acumular, é multiplicar, é pegar o que recebeu e passar adiante. PERES, o NA. 5 anos depois daquela madrugada, Mateus tinha 32 anos, era diretor, tinha apartamento próprio comprado, carro, vida estável, mas continuava dirigindo até periferia todo sábado, porque sabia que seu propósito não era só vencer, era ajudar outros a vencerem também. Certo dia, ele estava saindo do prédio da empresa quando viu Aman Trigader jovem, exausto, sentado no meio-fio, cabeça nas mãos, chorando. Mateus parou, se aproximou. Você está bem? O garoto olhou, assustado. Desculpa, eu já vou. Calma, não precisa ir. O que aconteceu? O garoto hesitou. Mas Mateus tinha aquele olhar de quem entende. Então, ele contou 3 empregos. Exaustão, sem esperança. Mateus ouviu e sorriu. Não de deboche, mas de reconhecimento. Eu sei exatamente como você se sente. Pegou o cartão, escreveu o número à mão. Liga amanhã, 8 da manhã. Pergunta por mim. Mateus, a gente vai conversar. O garoto pegou o cartão. Confuso. Por quê? Mateus olhou para ele. Porque alguém fez isso por mim e mudou minha vida. Agora é sua vez. E foi embora. O garoto ligou. E Mateus atendeu. E deu chance. Como haviam dado para ele. Hoje, Mateus lidera a empresa que emprega centenas e mantém programa de oportunidade. Para quem batalha, para quem não desiste, para quem só precisa de chance. E sempre que alguém pergunta por que faz isso, ele responde: porque eu quase morri trabalhando em 3 empregos. E um desconhecido me salvou. Não com dinheiro, com oportunidade. E agora eu faço o mesmo, porque a vida só melhora quando a gente melhora a vida de outros. Se você trabalha duro e precisa de esperança, se inscreva no Status Bilionários. Histórias reais de viradas impossíveis, aperte o sininho, comente sua luta. Compartilhe com quem batalha, porque oportunidade chega. Você só precisa estar pronto. Te vejo no próximo vídeo. Continue lutando. Sua hora vai chegar. PERS